Então, pessoal, bom dia. Vou eu caminhar, né? A gente tem que caminhar, cuidar da saúde. E é de graça, né? Ei, Pitoco! O Pitoco é o cachorro do meu vizinho. Então, a gente tem que se esforçar cada dia, né? Ser grato a Deus pela saúde que o Senhor tem nos dado, né? E cuidar do nosso corpo. Nós brasileiros temos uma cultura que a gente é meio relaxado com o cuidado, né, com a saúde. Agora que nós estamos melhorando, agora que nós estamos conscientizando, né, do que a gente deve fazer ou do que não deve fazer. Nós moramos num país tropical, um país muito rico, né, onde produz tudo em abundância. Então acaba que nós aprendemos com os nossos antepassados, né, com os nossos avós, com nossa mãe, nosso pai, comer e comer muito. Carne vermelha, né? Aqui nós comemos mais carne de porco, carne de boi. Comemos também frango, mas comemos mais carne vermelha, né? E, e ultimamente a situação do país como um todo tem dificuldades? Tem, assim como todo país, assim como toda a nossa história. Mas o valor da carne também tem caído, né? E tem sido acessível, né, para as pessoas. E com os projetos de governo também, hoje tem-se mais acesso a pão, né? Cesta básica também tem bastante. A gente vê que as pessoas ganham e quando tem alguém necessitado, as comunidades se unem, né? E suprem essas necessidades. Então a gente tem visto isso. E isso é muito bom, né? Então eu sou grata a Deus por isso, por viver esse momento, né? Por entender esse momento, né? E participar dessa fase, né, da vida. E agora também, com essas possibilidades de trabalhar no digital, de estar mostrando o dia a dia, eu acho que isso também ajuda as pessoas, eu falo no psicológico, porque mesmo aquelas que ficam muito sozinhas dentro de casa, elas têm oportunidades, né, de estar expressando aquilo que pensa, aquilo que defende, aquilo que vê. Então eu vejo como ponto positivo. Quando a pessoa tem consciência e começa a descobrir, né, as possibilidades, né, de estar interagindo. E isso também eu falo que é muito bom, né? Inclusive, nós brasileiros, o Brasil, tem mais número de celulares do que de moradores. Então tem gente que tem 2, 3 celulares, 3 números, né? E tá tudo certo, né? É o que ele pensa, é o que ele acha, né? Às vezes ele vive uma vida até de limitação de alguma coisa, mas um celular ele tem, uma linha ele tem. E tá tudo certo, eu acho que são escolhas da vida, né? Se a pessoa tem a oportunidade. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Eu estou aqui, ó, no final da minha rua, da rua que eu caminho, é perpendicular à minha rua. Esse aqui é um pé como é que fala? De piqui. É um pé de piqui, tá vendo? Todo ano ele dá piqui, tá de folha nova, ele tá com flor também. Tem flores no chão. Olha como ele é lindo. E ali, gente, onde vocês estão vendo na frente ali, é tudo lugar que não foi explorado ainda. Tem muito pé de piqui, tá vendo? Ali é tipo uma fazendinha. Então a gente vem, claro que tem aqueles que jogam lixo, o resto de lixo, que não tem necessidade de fazer isso, mas é costume, né? É cultura, né? Mas aqui é muito bom, eu gosto, tá fresquinho. Ah, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu ver se dá pra mim mostrar. Um ninho deixa eu ver, se eu virar, aqui, ó. Isso aqui é um ninho, tá vendo? Ele é todo cheio de pauzinho.
Como é que é o nome desse passarinho, gente? Esqueci o nome do passarinho agora. Ele é pequenininho, mas carrega um monte de graveto, né? E faz esse ninho para proteger os bichinhos deles, né? E continuando aqui, eu tenho ficado, sabe, bem motivada diante das circunstâncias. Claro que tem vezes que a gente fica meio desanimado, né? Isso acontece, mas nada que me faz parar de fazer o que eu tenho para fazer, né? E uma das coisas que eu estou trabalhando muito, olha que bonitinho. Trabalhando muito, gente, eu procrastino demais. Meu Deus, como eu procrastino. Como eu deixo para depois. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma florzinha do piquê. Olha aqui, oh, caiu. Uma pétalazinha. Gente, olha, parece um pompom. Deixa eu ver se eu pego ela direitinho. Aqui, olha. O cheirinho é fraquinho, mas é bonitinho. E a gente pega ela é friinha, ela é muito fofinha. Muito linda, viu? Mas é isso. Então, eu tenho trabalhado muito isso, procrastinação, meu Deus do céu, foco, objetivo, não é fácil, viu? Ai, pensei que eu tivesse pisado na coisa. Então, não é fácil, meu Deus, como é difícil, viu, a gente procrastinar. Aí, até para caminhar, e às vezes eu começo uma coisa e paro. Então, eu tô trabalhando a mudança de mentalidade, né? Tenho visto alguns vídeos, eu tenho livros, né, para ler, então eu estou procrastinando demais. Mas uma coisa eu vou falar com vocês, eu tenho uma fraqueza que eu não sei se vocês têm. Gente, uma fraqueza que me atrapalha desenvolver os outros lados meus. Não é falta de inteligência, não é não é nada que prejudica ninguém, prejudica a mim mesmo, né? Então, quando você tem algum defeito que prejudica você mesmo, parece que é mais difícil, porque o maior prejudicado é a gente quando a gente tem atitudes que não mudam. Então, eu estou trabalhando para mudar a mentalidade, saber que eu posso, eu sei, mas eu tenho que fazer. Não adianta eu ficar cheia de conhecimento, né? Aí a gente estuda, pega mentorias, compra mentorias, estuda e não coloca em prática. Então, a partir do momento que eu não coloco em prática, não adianta nada. Então, por isso que eu estou trabalhando a mudança de mentalidade. Aí tem um mentor, né, que trabalha muito isso com a gente. Tem os vídeos, né, que a gente pega também no YouTube, na internet, né? Então tem muita gente que conseguiu vencer com a mudança de mentalidade, né? Projetos, a gente tem muitos. Aí às vezes a gente inicia o projeto, mas não tem aquela constância, né? Então é muito complicado. Aí você não tem resultado, é o projeto que não presta. Aí quem está mais próximo de você fica assim, nossa, você mexe com isso, eu não estou vendo resultado nenhum, para que você mexe com isso? Entendeu? As pessoas estão sempre cobrando. Agora, se a gente está preocupado com a cobrança das pessoas, a gente não vai chegar a lugar nenhum, porque as pessoas cobram, mas não te oferecem nada, né? Então, tem que ser de dentro, por isso que tem que mudar a cabeça, mudar o pensamento, mudar as conquistas, né? Então é nisso que eu estou trabalhando, né? E, né? Coisas da vida acontecem, né? O que tem que acontecer com a gente, acontece, né? Mas assim, a gente é capaz, o ser humano, ele tem uma capacidade enorme de mudar, de fazer, de aprender, de compreender. Eu fico fã, sabe? Eu fico fã, né? Dessa criação tão divina que é o ser humano, né? As oportunidades que a gente tem que ter inteligência, percepção para pegar essas mentalidades, né? E colocar em prática. Então, é isso.
estou tentando, né, o máximo que eu posso para poder estar colocando em prática aquilo que eu tenho aprendido. Ai, se eu colocar um negócio aqui. Eu espero que eu consiga, porque quando você persiste, a coisa acontece. Quando você insiste, a coisa acontece. Não pode olhar para trás, não pode olhar para os outros, não pode olhar para o julgamento, né? Inclusive, às vezes, quem procrastina muito, é interessante que o julgamento, você não precisa nem do julgamento do outro, não. Quem procrastina já se julga, já se sente culpado, né, de não fazer. E essa culpa de não fazer é horrível, é horrível. Só quem passa por isso é que sabe, né, o quanto a gente aqui está mental. Nós estamos em novembro, ou melhor, em outubro, hoje é 24 de outubro. E tem um sol, mas um vento assim frio, apesar que eu não estou de blusa de frio não. Ah, gente, eu nem mostrei, eu tô toda... A gente tem que vestir a roupa certa para caminhar, para ficar mais à vontade, né? Para ter conforto. Então eu coloquei, ó, isso dá para ver. Tênis, calça, blusa. Tem que passar um protetor solar, né? Mas aí, como eu estava falando, às vezes o julgamento é da gente mesmo. E eu comecei a falar e não terminei, né? Aquilo que às vezes me atrapalha muito é uma falha que eu tenho, um defeito que eu tenho que trabalhar para parar com isso. Eu amo séries, filmes, séries de Netflix, filmes. Isso daí, gente, claro que eu andei, né, agora nessa fase de minha recuperação, andei assistindo bem realities de superchefes, né? Aprendi umas coisas de cozinhar. Tá, mas isso aí eu acredito que foi só desculpa para estar assistindo. E quando a gente está assistindo TV, ou assistindo esses filmes, assistindo série, a mente da gente fica dormente. Ou seja, a gente não raciocina. Então, se você não coloca a sua mente para raciocinar, ela não vai produzir. Ué. Então, quando você lê livros ou discute com alguém alguma coisa importante, alguma coisa que vai te acrescentar, a sua mente vai desenvolvendo, né? E isso que eu estou precisando fazer, sentar, ler um livro, né? E eu não tenho feito isso, sinceramente. Tenho livros bons, tenho livros maravilhosos, né? Augusto Cury, tem Primo Rico, muita coisa, muito livro bom. Mas fica parado lá, né? Na prateleira, só empoeirando. Ah, Deus. Mas é bom que a gente está sempre recomeçando. Agora tem que recomeçar e continuar, né? Recomeçar e seguir. Seguir em frente para ver o resultado. Não para os outros, mas para a gente mesmo. A gente tem que estar bem. Tem que querer. Tem que persistir, né? Quando a gente coloca a mente para funcionar, quando você agrega valores, busca conhecimento, que é uma coisa que ninguém tira da gente, que é conhecimento, quando você para conversar com alguém, você tem raciocínio. Não é que eu estou querendo culpar, sabe, os outros, mas o ambiente da gente fala muito. Então, por exemplo, se você estar com alguém que não acrescenta, que não tem conhecimento nenhum, mais fácil tirar o que você, sabe, você tem que ficar sempre descendo ao nível da pessoa para manter um relacionamento. É muito louco, viu? É muito louco. E aí você saber separar isso, gente, é por isso que eu estou até estudando física quântica, né? Estou estudando física quântica porque
Isso está agregando em mim o valor do eu, o valor do eu, o valor do universo, o valor de Deus, a ação de Deus, né? As palavras boas, vai falar a palavra boa que vai acrescentar para você, né? Então isso é muito bom. Cortar aquilo que não acrescenta, cortar palavras que machucam. Eu estou precisando dominar isso, dominar as emoções, porque a gente tem que dominar as emoções, né? Porque quando você fala uma palavra boa, não é só o positivo que você tem que usar, você tem que falar palavras boas com emoção. Aí já é com emoção, entendeu? E para já ir atraindo coisas boas, né? Do universo, né? Então você tem que estar trabalhando isso. Palavras boas, palavras positivas, né? Mas também o controle das emoções. Não é qualquer palavra de alguém que vai te ferir, não. Né? Então, esse lado também eu tenho que trabalhar. Principalmente palavras que vêm daqueles que têm maior convívio, né, dentro de casa. Então, eu tenho que trabalhar isso. Eu sou fraca nesse quesito. Parece que já me aborreço logo, sabe? Coisa que não tem nada a ver, não tem que me aborrecer. A mentalidade da pessoa que é limitada. Não é julgando, não, mas é limitada para poder estar fazendo certas colocações, né? Então, eu tenho que vencer isso daí também, né? Então, duas coisas, né? Que eu já coloquei, três coisas, né? A procrastinação, primeira coisa, né? E aí não persistir, deixar sempre para depois, começar as coisas e não terminar, né? Então, eu chamo isso, eu coloco tudo aí na sacola de procrastinação. A segunda coisa gostar muito de séries, filmes, né? E aí a mente fica parada ali, engessada, tem que parar. E a terceira coisa é dominar as emoções. Não, isso é forte, é forte. Eu conseguindo vencer essas três coisas, tô feita. Aí sim, tô feita mesmo. E aí é isso, gente. Vou continuar a caminhada aqui e depois a gente conversa mais. Beijo.